Em uma noite calma e silenciosa, imagine-se à beira de um lago sereno, onde a água reflete as estrelas como pequenas lanternas flutuantes. É ali, à margem de antigas civilizações, que o sal começou a sussurrar suas primeiras histórias. Prepare-se para descobrir o segredo do sal. Antes de começar, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história incrível como essa. Os ventos carregavam o aroma fresco da terra molhada, e o crepitar distante de fogueiras lembrava que em cada aldeia vidas humanas giravam lentamente, em ritmos pacíficos, quase esquecidos pelo tempo. O sal, nesse início, era apenas um pó branco espalhado pela água ou incrustado nas pedras secas, quase invisível, mas de um valor silencioso e profundo. As mãos curiosas de pessoas antigas tocavam essas pequenas partículas como se fossem fragmentos de luar cristalizado. E o toque frio e áspero provocava um arrepio de fascínio e mistério. Eles observavam, em silêncio, o brilho delicado sob a luz da lua, imaginando o sabor, imaginando o poder contido em algo tão pequeno. Cada grão era de fato uma promessa de preservação, de alimento, de riqueza. As primeiras descobertas aconteceram com calma, quase por acaso. Em noites longas, à beira de fogueiras que lançavam sombras dançantes nas cavernas, eles deixavam carne secarem sobre pedras salgadas. O aroma que surgia era sutil, mas marcante, misturando o cheiro da terra, da fumaça e do mineral. Esse ritual, repetido noite após noite, trouxe não apenas alimento, mas uma sensação de segurança, de cuidado, de conexão com algo maior. As mãos curiosas que assuavavam o alimento com sal sentiam o mundo tocar suavemente suas vidas, e os olhos que observavam o reflexo da lua nos cristais captavam a beleza oculta do cotidiano. Os rios e lagos próximos eram observados como grandes bibliotecas líquidas, onde a natureza deixava pistas para aqueles atentos. Pequenos cristais se formavam na superfície da água ou em rochas expostas ao sol. A paciência era um ingrediente essencial. A espera, um deleite silencioso. Cada grão de sal carregava consigo a energia do sol, do vento e da terra. E os humanos começaram a perceber que algo tão simples poderia transformar suas vidas de maneiras que ainda não compreendiam totalmente. Enquanto o vento passava pelas árvores, os sons da noite pareciam dançar em harmonia com as descobertas. O ranger de uma porta antiga, o murmúrio de um rio distante, o canto suave de grilos e corujas, tudo parecia conspirar para uma sensação de calma, de pertencimento, de continuidade. Era um momento de imersão total, onde cada sensação, do frio do solo, da luz tênue das estrelas, do cheiro da fumaça e da água, se tornava um lembrete de que a vida podia ser simples e rica ao mesmo tempo. As mãos curiosas começaram a acumular o sal em pequenos recipientes de barro, observando seu peso, sua textura, sua forma cristalina. Cada gesto era um ritual, cada observação uma meditação. Ao tocar o sal,
o homem antigo sentia uma conexão quase mágica com o mundo natural, uma dança silenciosa entre os elementos. O mineral, discreto e delicado, começava a escrever histórias silenciosas sobre preservação de alimentos, comércio e riqueza. Era o nascimento de uma consciência sobre algo que seria chamado, séculos mais tarde, de ouro branco. E assim, naquela primeira noite tranquila, o sal começou a transformar o ordinário em extraordinário. Não com estrondo, não com violência, mas com sutileza e paciência. Pequenos cristais, brilhando sobre a lua, silenciosamente mudavam economias futuras, fortaleciam comunidades e mantinham vidas humanas unidas. Enquanto a brisa tocava suavemente o rosto de quem observava, outras ideias esperavam silenciosamente para despertar, prometendo que o ouro branco ainda tinha muito a revelar. Enquanto o vento da manhã acariciava suavemente as copas das árvores, os primeiros raios de sol se infiltravam entre as folhas, criando pequenos mosaicos de luz sobre o solo úmido. O ar trazia um perfume sutil de terra molhada, de plantas despertando, e entre tudo isso, o sal, ainda presente nas margens dos rios e nos leitos de lagos secos, brilhava como pequenas joias esquecidas. Era um mineral modesto, porém, silenciosamente, carregava a promessa de transformação, preservar vidas, conservar alimentos e, eventualmente, mudar destinos inteiros. As aldeias antigas começaram a perceber que o sal era mais do que tempero, era um guardião do sustento. Com ele, carnes, peixes e vegetais resistiam ao tempo, permitindo que as famílias atravessassem longos períodos sem perder os sabores e nutrientes. Imagine a cena: mãos delicadas esfregando finos cristais sobre peixes frescos, o aroma sutil subindo ao ar frio da manhã e o som do vento misturando-se com o farfalhar das folhas. Cada gesto repetido, cada toque do sal, era um pequeno ritual de cuidado, de preservação, de continuidade. Ao longo dos anos, pequenos comerciantes e viajantes começaram a notar que o sal tinha um valor silencioso, quase sagrado. Estradas de terra, estreitas e empoeiradas, eram percorridas lentamente por caravanas que carregavam sacos pesados de cristais brancos embalados com capricho. Os passos cadenciados dos animais, o ranger das carroças e o tilintar dos grãos se combinavam em uma melodia de paciência e expectativa. Cada quilômetro percorrido lembrava que algo tão simples como o sal poderia sustentar comunidades inteiras e que seu preço não era medido apenas em moedas, mas em vidas preservadas e lares alimentados. As noites, silenciosas e frias, ofereciam outra dimensão desse encantamento. Sob um céu repleto de estrelas, as aldeias mantinham fogueiras acesas enquanto os mais velhos contavam histórias do sal. Histórias de como ele cruzava desertos, subia montanhas e atravessava mares para chegar a lugares distantes. O cheiro da madeira queimando, o estalo da chama e o sussurro do vento entre as árvores criavam uma atmosfera quase mágica. Cada cristal de sal tinha o seu próprio caminho, sua própria história de esforço e paciência, refletindo a luz da lua como pequenos farões silenciosos. As mãos humanas continuavam a ritualizar o sal. Uns moíam, outros poliam, outros ainda espalhavam sobre alimentos ou guardavam em potes de barro, observando cada mudança sutil de cor, textura e aroma. Esse contato repetitivo, quase meditativo, transformava o ato de lidar com o sal em uma prática de contemplação. E enquanto o sol começava a se inclinar para o oeste,
o céu se tingia de tons de laranja e dourado, lembrando que, mesmo em coisas pequenas e silenciosas, há poder e beleza. Uma lição que os antigos compreendiam profundamente, sem precisar de palavras complicadas. Com o tempo, o Sol começou a revelar outro de seus mistérios, o comércio. Comunidades distantes perceberam que podiam trocar esses pequenos cristais por outros recursos valiosos. As trocas aconteciam de forma serena, quase ritualística, com gestos cuidadosos e olhares atentos, e cada transação fortalecia laços entre povos e territórios. Estradas e rotas comerciais começaram a se formar, impulsionadas pela necessidade de compartilhar o mineral precioso. O sal, tão simples e discreto, transformava-se numa ponte silenciosa entre mundos distintos, conectando vidas, costumes e destinos. Enquanto o vento noturno começava a resfriar a terra e o crepitar das fogueiras se misturava com o som distante de rios e animais noturnos, a presença do sal permanecia constante, quase imperceptível, mas fundamental. Ele não apenas preservava alimentos, mas preservava histórias, memórias e culturas. E em cada grão havia um reflexo do tempo, da paciência e da harmonia entre o humano e a natureza. Enquanto os olhos humanos se fechavam lentamente, embalados pelo brilho suave dos cristais e pelo ritmo cadenciado da vida, outras descobertas ainda aguardavam, silenciosas, prontas para transformar o mundo mais uma vez. Enquanto o dia se abria lentamente, imagine a brisa suave trazendo aromas salgados do mar próximo, misturando-se com o perfume da terra úmida. Ao longe, o som contínuo das ondas quebrando suavemente nas praias lembra que a natureza, com sua paciência infinita, molda o mundo sem pressa. E ali, entre a areia e a espuma, pequenos cristais de sal brilhavam sob o sol, tão discretos quanto preciosos, aguardando o toque das mãos humanas para revelar seu verdadeiro valor. Os primeiros exploradores que caminharam até essas praias observavam o sal como se fosse um tesouro esquecido. Sentiam sob os dedos a textura fria e granular, o som quase imperceptível dos grãos deslizando entre as mãos e o brilho tênue refletindo a luz do sol nascente. Cada cristal parecia carregar consigo histórias silenciosas de rios distantes, evaporados e transformados pela paciência do tempo e do vento. E ao espalhar esses grãos sobre alimentos ou armazená-los cuidadosamente em recipientes de cerâmica, eles começavam a perceber o poder transformador do mineral, conservar, proteger e conectar mundos. Com o passar dos anos, o sal começou a viajar. Em pequenas embarcações, com velas que se inflavam lentamente com o vento, homens e mulheres transportavam sacos de cristais brancos por rios, lagos e, eventualmente, mares. O balançar suave das canoas, o som da água tocando os cascos, o ranger das cordas e o cheiro salgado que impregnava o ar criavam uma experiência quase meditativa. Cada viagem era uma dança lenta entre natureza e esforço humano, um ritual silencioso de paciência e atenção, onde cada grão de sal tinha seu próprio destino. As noites em alto mar eram silenciosas e profundas. Sob um céu estrelado, o sal permanecia escondido nos porões, enquanto as ondas embalavam as embarcações como um sopro de canção suave. O vento passava pelas velas, o ranger da madeira se misturava com o canto distante de aves noturnas e o aroma do mar impregnava cada espaço. Nessas horas, os marinheiros aprendiam a ouvir a natureza, a contemplar o mundo e a sentir a importância de algo tão simples e discreto quanto um grão de sal. Cada cristal era, de certo modo, um companheiro silencioso,
testemunha das jornadas e guardião de vidas humanas. Com o tempo, o sal começou a moldar economias. Aldeias isoladas, cidades costeiras e mercados distantes passavam a valorizar cada grão, não apenas como tempero, mas como símbolo de riqueza, de intercâmbio e de sobrevivência. Estradas de comércio se formavam com cuidado, cada transação realizada com gestos precisos, quase ritualísticos, e cada troca fortalecia os laços entre culturas. E, embora discretamente, o sal começou a ensinar que coisas pequenas, manejadas com atenção e paciência, podiam ter impactos gigantescos sobre a história e a vida das pessoas. Enquanto o sol se inclinava lentamente sobre o horizonte, tingindo o céu de tons dourados e rosados, a brisa marítima trazia consigo o cheiro do sal, da água e da terra distante. Cada grão parecia conter a memória de rios, lagos e mares, e o toque humano transformava essas memórias em cuidado, sustento e conexão. O som suave das ondas, o farfalhar das velas e o ranger das embarcações criavam um ritmo hipnótico, quase como uma canção de ninar para aqueles que observavam e participavam desse ciclo antigo. E enquanto a noite se aproximava, os cristais, silenciosos e discretos, continuavam a cruzar oceanos, levando consigo histórias, segredos e o poder delicado de transformar vidas. À medida que a manhã se transforma em tarde, imagine-se caminhando lentamente por um vale silencioso, cercado por colinas de cores suaves, onde a luz do sol se espalha em tons dourados e alaranjados. O ar traz um perfume terroso, misturado com o toque frio e seco de pedras antigas. E escondidas sob essas colinas, jaziam as primeiras minas de sal. Depósitos subterrâneos que brilhavam discretamente, aguardando o toque humano para revelar o ouro branco que carregavam. O acesso a essas minas era feito com cuidado, cada passo ecoando suavemente contra paredes de pedra, com o som distante de picaretas encontrando veios brancos e o cheiro levemente salgado impregnando o ar. As mãos trabalhadoras sentiam a textura áspera das rochas, a friagem das pedras e o brilho suave dos cristais que se desprendiam lentamente. Cada movimento era meticuloso, quase ritualístico, e cada fragmento de sal retirado trazia uma sensação de descoberta e fascínio silencioso. Dentro dessas cavernas, a luz do sol se filtrava apenas pelas entradas, criando faixas tênues que dançavam sobre o chão, iluminando cristais que refletiam como pequenas estrelas. A respiração dos trabalhadores, o leve tilintar de ferramentas e o murmúrio de vozes tranquilas formavam uma sinfonia de calma. Cada grão de sal, uma vez extraído, parecia carregar consigo a energia da terra, uma memória silenciosa de eras passadas, da água que evaporou e da paciência do tempo. O sal retirado das minas começou a moldar a vida cotidiana de maneira profunda. Em vilas próximas, ele era usado para conservar alimentos, fortalecer o comércio e até mesmo criar moedas de troca. Pequenos recipientes de barro, cuidadosamente preenchidos, guardavam cristais que brilhavam sob a luz do dia, lembrando a todos que algo tão simples podia conter um poder silencioso e constante. A textura fria e granulado nas mãos de quem o manipulava transformava o cotidiano em momentos de contemplação, onde cada gesto se tornava meditativo e reconfortante. E enquanto o sol se inclinava para o horizonte, tingindo o céu de tons suaves de rosa e lilás, os trabalhadores descansavam, e o ar dentro das cavernas ficava mais calmo.
A mistura do cheiro de pedra, do sal e do ar fresco da tarde criava uma atmosfera de acolhimento e tranquilidade. O sal, agora retirado do ventre da terra, era transportado com cuidado. Cada saco pesado sendo conduzido com passos lentos e cadenciados, embalado pelo som distante de riachos e pelo vento que passava entre as colinas. Esse mineral precioso começava a se tornar mais do que um recurso. Era uma ponte silenciosa entre a natureza e os humanos, entre o passado e o presente. As minas de sal ensinavam paciência, respeito e harmonia, pois cada fragmento exigia atenção e cuidado. O toque do sal nas mãos, o aroma que preenchia o ar e o brilho suave à luz do fogo ou do sol trazia uma sensação de pertencimento e conexão com o mundo natural, como se cada cristal fosse uma pequena âncora para o equilíbrio da vida cotidiana. E enquanto a noite se aproximava lentamente, o céu tingido de azul profundo refletia a quietude da terra. O sal, em sua forma pura, repousava em sacos e potes, pronto para continuar sua jornada silenciosa, preservando vidas e histórias, mantendo memórias e culturas. Enquanto o vento passava suavemente pelas árvores e o crepitar distante de fogueiras preenchia o ar, outras descobertas ainda esperavam pacientemente para se revelar, lembrando que cada pequeno grão podia transformar o mundo de maneiras silenciosas e profundas. Imagine uma tarde tranquila, em que a luz do sol entra suavemente pelas janelas estreitas de pequenas casas de pedra. O aroma da madeira envelhecida e do barro seco mistura-se com o leve perfume do sal armazenado em potes cuidadosamente fechados, criando uma sensação de aconchego e calma. Nesse cenário sereno, cidades inteiras começaram a sentir o efeito silencioso do ouro branco. Pequenos grãos, aparentemente insignificantes, transformavam não apenas alimentos, mas também hábitos, tradições e relações entre pessoas e comunidades. As ruas de cidades antigas se enchiam de sons suaves e cotidianos. Passos ritmados sobre pedras, vozes baixas trocando informações, risos contidos de crianças correndo entre barracas que vendiam sal e outros produtos essenciais. O sal estava presente em todos os cantos, do tempero que realçava pratos simples até os mercados movimentados, onde os comerciantes observavam cuidadosamente cada saco, cada grão, como quem guarda uma preciosidade. O toque do sal entre os dedos, a sua textura áspera e fria, lembrava a todos que algo tão pequeno podia ter um poder silencioso e constante. Nas cozinhas das casas, o ritual de usar sal era quase meditativo. Mãos delicadas espalhavam os cristais sobre carnes e vegetais, enquanto o calor suave do fogo preenchia o ambiente com um aroma reconfortante de comida sendo preservada. O som da chama acariciando panelas de barro, o estalo de madeira queimando e o farfalhar do vento nas cortinas criavam uma atmosfera de completa imersão, onde cada gesto e cada movimento se transformavam em poesia cotidiana. O sal, discreto, ensinava paciência e cuidado, como se cada grão fosse um lembrete de que a atenção aos detalhes fortalece a vida. Enquanto a tarde avançava para o entardecer, a cidade parecia respirar em uníssono com seus habitantes. Os mercados ficavam mais silenciosos, as vozes mais brandas, e o aroma do sal se misturava com cheiros de pão recém-assado e ervas secas.
Pequenos negócios familiares prosperavam e a troca de sal por outros bens criava uma economia silenciosa, quase ritualística. Estradas de terra eram percorridas lentamente por caravanas, enquanto o som das rodas sobre pedras lembrava a cadência da vida antiga, pacífica e contemplativa. Cultura e tradição começaram a se entrelaçar com o sal. Festas, rituais e cerimônias incorporavam o mineral, reconhecendo-o como símbolo de preservação, proteção e prosperidade. Cada detalhe, a forma de armazenar, a escolha do recipiente, o momento de acrescentar o sal aos alimentos, era cuidadosamente observado, quase como um cântico silencioso de respeito e gratidão. As mãos humanas, os olhares atentos e a cadência dos gestos se tornavam parte de um ritmo maior, uma dança harmoniosa entre natureza, tempo e comunidade. À medida que a noite caía, a cidade era banhada por uma luz suave e difusa, refletindo nos telhados de pedra e nas pequenas poças de água salpicadas pelo caminho. O vento noturno passava pelas ruas, carregando o aroma de sal, madeira e ervas, embalando o ambiente em um ritmo calmo e hipnótico. Cada grão, cada saco armazenado, cada gesto cotidiano lembrava que o sal era muito mais do que tempero. Era um elo silencioso que conectava pessoas, preservava culturas e sustentava vidas. E enquanto a lua surgia lentamente no céu, outras histórias sobre o ouro branco aguardavam, prontas para se revelar com a mesma paciência e beleza silenciosa. Enquanto o amanhecer se derramava sobre vastas planícies e rios serenos, imagine o ar fresco carregando um leve perfume salgado, misturado ao aroma úmido da terra e ao canto distante de aves despertando. Nesses caminhos antigos, caravanas começavam a se formar, silenciosas e ordenadas, transportando sacos de sal cuidadosamente amarrados, cada grão brilhando suavemente sob a luz da manhã. O sal, novamente, se mostrava não apenas como mineral, mas como mensageiro entre terras distantes, transformando rotas em histórias e jornadas em memórias. As estradas de terra, percorridas lentamente pelos passos cadenciados de animais e viajantes, eram pontilhadas de sons suaves, o ranger da madeira das carroças, o farfalhar das folhas das árvores, o tilintar de cordas e sacos ao se moverem. Cada movimento parecia parte de uma coreografia antiga, pacífica e meditativa. O toque do sal nas mãos dos comerciantes lembrava-lhes o poder delicado de algo aparentemente simples, capaz de alimentar cidades, fortalecer comunidades e tecer relações de confiança e respeito entre povos distintos. Enquanto o dia avançava, os mercados surgiam ao longo das rotas, pequenas praças com barracas de madeira, recipientes de barro preenchidos com sal, o aroma delicado misturado ao de pão fresco e ervas e madeiras queimadas. Conversas baixas e gestos cuidadosos enchiam o ar de uma cadência quase musical. O sal não era apenas vendido, era apreciado, estudado e manuseado com reverência. Cada grão carregando a promessa de preservação, de segurança e de conexão silenciosa. Os comerciantes, com paciência, organizavam os sacos de sal em pilhas harmoniosas, observando cada cristal refletir a luz do sol em tons delicados, quase mágicos. Suas mãos, acostumadas a movimentos repetitivos, criavam um ritmo hipnótico. Amarrar, levantar, transportar, observar. Cada ação transformava o cotidiano em um ritual de cuidado e contemplação. E cada cristal
parecia responder com um brilho sutil, como se reconhecesse a atenção dedicada a ele. Enquanto o entardecer, os caminhos se tornavam mais silenciosos. O vento passava entre as árvores, trazendo o cheiro do sal misturado à terra úmida, enquanto o céu se tingia de cores suaves, laranjas, rosas e dourados. Cada passo das caravanas, cada som distante de rodas ou cascos parecia ecoar lentamente, como uma canção de ninar para a paisagem inteira. O sal, transportado por esses caminhos antigos, começava a conectar diferentes culturas, transmitindo tradições, receitas, histórias e memórias entre aldeias e cidades distantes. À noite, à luz de fogueiras e lanternas de óleo, os viajantes descansavam, embalados pelo crepitar da madeira e pelo aroma salgado que permanecia nos sacos e no ar. As histórias eram compartilhadas em sussurros suaves, de como o sal chegava de terras distantes, de como preservava alimentos e sustentava vidas, de como era trocado por outros recursos, criando um ciclo contínuo de cuidado e troca silenciosa. Cada grão carregava consigo memórias de rios evaporados, de minas escondidas e de mãos humanas que, com paciência, transformavam o simples em extraordinário. E enquanto a lua surgia no céu profundo, refletindo sua luz prateada sobre os sacos de sal e a paisagem serena, outras rotas e histórias aguardavam pacientemente para serem descobertas. Cada cristal era uma promessa silenciosa de preservação, de conexão e de beleza cotidiana, lembrando que mesmo as coisas mais simples podem transformar o mundo com delicadeza e persistência, embalando a vida com ritmo, paciência e encantamento. Enquanto a madrugada lentamente se rendia ao sol nascente, imagine pequenas aldeias banhadas por uma luz dourada e tênue. O ar trazia uma mistura delicada de terra molhada, fumaça de lareiras e um toque sutil de sal, espalhado em potes de cerâmica ou sobre superfícies de madeira. Nesse ambiente tranquilo, o sal revelava outro de seus segredos, seu uso na preservação não apenas de alimentos, mas também de saúde, cura e bem-estar. Cada grão, pequeno e cristalino, carregava em si um poder silencioso que ajudava a proteger vidas de maneiras quase mágicas. As cozinhas e despensas antigas eram lugares de rituais suaves. Mãos experientes esfregavam o sal sobre carnes, peixes e vegetais, enquanto o calor suave do fogo transformava os alimentos, liberando aromas ricos e reconfortantes. Cada gesto era repetido com paciência. Medir, espalhar, observar. O som do sal caindo nos recipientes criava um ritmo hipnótico, quase como uma canção calma que embalava a rotina. Nesse mesmo espaço, as ervas secas, as panelas de barro e os cristais de sal se combinavam para criar ambientes que uniam nutrição e cuidado, preservação e contemplação. O sal também se tornou essencial na medicina primitiva. Feridas eram limpas com água salgada. Pequenos grãos eram usados em compressas e o toque do mineral sobre a pele provocava uma sensação reconfortante, como se o corpo estivesse sendo suavemente embalado pela natureza. Imagine o toque frio e granuloso das mãos humanas misturando-se à água salgada, criando uma textura e um som quase hipnóticos, enquanto a luz filtrada pelas janelas transformava cada gesto em um espetáculo de sombras e brilho discreto. Cada aplicação de sal era um pequeno ritual de cuidado, paciência e observação silenciosa. Enquanto o dia avançava, o aroma do sal se misturava com o cheiro das ervas curativas,
e das madeiras queimadas, enchendo o ar com uma sensação de aconchego e segurança. Nas aldeias, os curandeiros e cozinheiros aprendiam a reconhecer a importância do mineral, observando como a sua presença prolongava a vida dos alimentos, fortalecia o corpo e mantinha o bem-estar da comunidade. Cada grão parecia conter histórias antigas, ensinando paciência, respeito e harmonia, conectando o humano à natureza de maneira profunda e delicada. As noites, embaladas pelo som suave de riachos, vento entre árvores e o crepitar distante de fogueiras, ofereciam momentos de contemplação. Potes de sal guardados com cuidado refletiam a luz das chamas, criando pequenas constelações na penumbra. Cada grão era lembrança do tempo, da paciência e do cuidado humano. Cada gesto, uma pequena meditação. Enquanto as aldeias descansavam sob o céu estrelado, o sal permanecia como guardião silencioso, protegendo vidas, preservando culturas e nutrindo tradições. Um elo invisível entre passado e presente. E assim, enquanto a lua surgia lentamente no horizonte, derramando sua luz prateada sobre o mundo adormecido, o sal permanecia presente, silencioso e constante. Cada cristal carregava memórias de rios, minas e mares, de mãos humanas e de gestos repetidos com atenção e carinho. E mesmo quando tudo parecia em silêncio, o ouro branco continuava a ensinar que a paciência, a contemplação e o cuidado podem transformar o cotidiano em algo extraordinário, embalando o mundo em um ritmo calmo e hipnótico, pronto para novas histórias e descobertas. Enquanto o dia se começava a ceder lugar a uma tarde calma e dourada, imagine cidades antigas, banhadas por uma luz suave, onde o ar transporta uma mistura delicada de terra, madeira queimada e o perfume sutil do sal, armazenado em sacos e potes. As ruas estreitas, feitas de pedras gastas pelo tempo, ecoam passos cadenciados de comerciantes e viajantes. Cada passo, cada gesto, cada troca silenciosa parecia parte de uma dança antiga, pacífica e quase meditativa. O sal, agora não apenas um alimento ou remédio, começava a conectar territórios e culturas, tornando-se ponte silenciosa entre mundos distantes. As caravanas que cruzavam planícies e montanhas levavam sacos de sal, cuidadosamente amarrados, e o som dos cascos, rodas e cordas criavam um ritmo hipnótico, embalando a paisagem em cadência suave. Cada grão transportado lembrava que algo aparentemente simples poderia carregar consigo o poder de transformar economias, vidas e tradições. O brilho dos cristais ao sol e a textura fria sobre os dedos reforçavam a percepção de que o ouro branco era um presente discreto, mas essencial, moldando o cotidiano das cidades e aldeias ao longo de rotas silenciosas. Nos mercados antigos, a presença do sal era constante. Barracas de madeira se alinhavam em ruas tranquilas. Potes de barro cuidadosamente dispostos refletiam a luz do entardecer. E aromas suaves de alimentos temperados com sal se misturavam ao perfume da terra e da madeira. Cada transação era conduzida com cuidado e atenção, quase como um ritual. E o valor do sal era reconhecido não apenas em moedas, mas em respeito e confiança. Pequenas notas de papel ou cordas amarradas nos sacos simbolizavam negociações silenciosas e ponderadas, reforçando o papel do mineral como elo invisível entre diferentes povos e culturas.
enquanto o vento passava pelas ruas, carregando o cheiro do sal e da vegetação próxima. Histórias de viagens e intercâmbios circulavam em murmúrios baixos, quase sussurrados. Cada grão de sal parecia conter lembranças de rios evaporados, minas profundas e mares distantes, e ao ser manuseado, despertava uma sensação de continuidade e paciência. Comerciantes experientes conheciam cada detalhe, a densidade dos cristais, o brilho discreto sob a luz do sol, a forma de armazenar e transportar o sal de maneira a preservar sua pureza e qualidade. À medida que a tarde se transformava em entardecer, o céu adquiria tons suaves de laranja e rosa, refletindo nas pedras das ruas e nos cristais de sal. O som do vento entre árvores, o estalo distante de fogueiras e o murmúrio de fontes e riachos criavam uma melodia hipnótica, embalada pelo ritmo cadenciado das atividades humanas. O sal, agora presente em cada gesto, cada rotina e cada viagem, se tornava símbolo de paciência, cuidado e conexão profunda com o mundo natural e humano. E, quando a noite se aproximava lentamente, iluminada pela luz difusa da lua e por pequenas fogueiras, os sacos de sal repousavam silenciosamente nos mercados e nas casas. Cada grão refletia a luz e carregava memórias de terras distantes, de mãos humanas e de rotas percorridas com cuidado e atenção. E enquanto a brisa noturna acariciava a cidade, o sal permanecia como guardião silencioso de culturas, histórias e economias, pronto para continuar sua jornada transformadora, embalando o mundo em ritmo calmo e hipnótico, sempre com paciência e contemplação. Enquanto a manhã surgia com uma luz suave e líquida, refletindo nos telhados de palha e nas águas tranquilas de pequenos portos antigos, imagine o aroma da brisa salgada misturado com o perfume da madeira e do barro úmido. O mar, calmo e sereno, sussurrava seu canto constante, embalando os barcos ancorados e as pequenas embarcações que traziam sacos de sal das rotas distantes. Cada grão, branco e cintilante sob a luz do sol, parecia carregar consigo histórias de rios evaporados, minas profundas e desertos remotos, prontos para transformar a vida das cidades costeiras. Nas docas, o som ritmado dos passos, o ranger suave das cordas e o tilintar dos sacos de sal criavam uma cadência hipnótica que preenchia o ar. Comerciantes e marinheiros moviam-se com atenção, cada gesto medido e cuidadoso, como se cada cristal de sal exigisse reverência silenciosa. As mãos humanas, em contato direto com o mineral, sentiam sua textura fria e granulada, percebendo o brilho tênue que refletia o sol e a água, e a sensação era de contemplação e conexão profunda com a natureza e o esforço humano. Ao longo das ruas estreitas que levavam dos portos às cidades, o aroma do sal se misturava ao cheiro da água salgada, das ervas secas penduradas nas varandas e do pão fresco saindo das pequenas padarias. Cada gesto cotidiano, carregar sacos, organizar recipientes, distribuir mercadorias, transformava-se em ritual hipnótico. As crianças, curiosas, observavam os sacos empilhados, sentindo a textura granulada sob os dedos, enquanto aprendiam, sem pressa, a importância daquele mineral silencioso que sustentava vidas e negócios, conectava famílias e preservava tradições.
O sal também moldava os ciclos da cidade. Durante o dia, as atividades comerciais e de transporte seguiam um ritmo calmo e constante, embalados pelo vento que soprava do mar e pelo som das ondas quebrando suavemente na costa. Ao entardecer, quando o sol tingia o céu de tons laranja e rosa, os portos e as ruas se aquietavam. O brilho dos cristais refletia a luz dourada e o murmúrio do mar se misturava com os sons suaves da cidade, criando uma melodia serena, quase meditativa, que envolvia todos os habitantes. À noite, à luz da lua e de pequenas fogueiras espalhadas pelas docas e casas, o sal repousava silenciosamente nos armazéns e casas de comerciantes. Cada saco, cada grão, parecia carregar a memória de longas jornadas, de rios, mares e desertos, de mãos humanas que, com paciência, conduziram o mineral até aquele ponto. E enquanto a brisa noturna acariciava as águas e árvores ao redor, os habitantes podiam sentir, mesmo que de forma sutil, que o sal era mais que um alimento, era guardião de vida, elo entre culturas e cidades, preservador de memórias e histórias, embalando o cotidiano com calma, contemplação e beleza silenciosa. Enquanto o dia começava a se inclinar para a tarde, imagine a luz filtrando suavemente através de janelas estreitas de casas e mercados antigos. O ar, carregado de aromas de pão recém-assado, ervas secas e madeira envelhecida, trazia também a presença delicada do sal, espalhado em potes de cerâmica ou sobre tábuas de madeira. Cada grão, minúsculo e cristalino, era mais do que alimento. Era um guardião silencioso de culturas, tradições e sabores que resistiam ao tempo. O sal transformava o cotidiano em poesia discreta, e cada gesto humano que o envolvia adquiria um ritmo hipnótico, quase meditativo. Nas cozinhas, o ritual era delicado e paciente. Mãos cuidadosas poliam cristais de sal, espalhavam sobre carnes, peixes e vegetais, enquanto o calor suave do fogo preenchia o espaço com aromas reconfortantes. O som do sal caindo nos recipientes, o estalo da madeira queimando e o farfalhar do vento entrando pelas janelas criavam uma sinfonia serena. Cada gesto repetido, cada toque do mineral reforçava a sensação de conexão com o passado e com a natureza, lembrando que algo tão simples podia preservar vidas e histórias. Além da cozinha, o sal desempenhava um papel fundamental na preservação de memórias culturais. Em festivais e cerimônias, seu uso simbolizava proteção, prosperidade e respeito às tradições. Crianças aprendiam observando adultos cuidadosamente medir e distribuir o sal, compreendendo sem pressa a importância de pequenos gestos que se repetiam ao longo de gerações. Cada grão carregava consigo a história de rios, minas e mares, de mãos humanas e jornadas silenciosas, ensinando paciência, reverência e harmonia. Enquanto a tarde avançava, o aroma do sal misturava-se ao cheiro de tecidos tingidos, de barro seco e das ervas armazenadas, preenchendo mercados e residências com uma sensação de cuidado e segurança. Os comerciantes, em suas rotinas tranquilas, organizavam sacos e potes com precisão. O toque frio e granuloso dos cristais lembrava-lhes da importância do equilíbrio entre trabalho e contemplação. Cada movimento criava uma cadência calmante.
quase como um canto suave que embalava o dia. Ao entardecer, a luz dourada refletia nos cristais, enchendo as ruas, cozinhas e mercados com brilho suave e hipnótico. O vento passava entre telhados e árvores, trazendo com ele o aroma do sal e da terra, e a cidade inteira parecia respirar lentamente, em sintonia com os ritmos naturais e humanos. À medida que a noite se aproximava, iluminada pela lua e pelas pequenas fogueiras espalhadas, o sal repousava em sacos, potes e recipientes, pronto para continuar a sua missão silenciosa: preservar alimentos, culturas, memórias e tradições, enquanto embalava a vida com calma, contemplação e serenidade. E assim, enquanto os habitantes fechavam lentamente os olhos sobre o céu estrelado, cada grão de sal lembrava que mesmo os elementos mais discretos podem ter impactos profundos e duradouros. Em silêncio, ele preservava histórias, sabores e vidas, criando uma conexão contínua entre passado e presente, entre natureza e humanidade, entre o pequeno e o grandioso. O ouro branco permanecia, paciente e constante, pronto para novas jornadas e descobertas, embalando o mundo em ritmo calmo e hipnótico, com suavidade e beleza silenciosa. Enquanto a manhã surgia com uma luz tímida e suave, refletindo sobre oceanos calmos e praias serenas, imagine o aroma do sal misturado à brisa do mar, fresco e delicado, percorrendo rotas antigas e conectando continentes distantes. Caravanas, embarcações e viajantes transportavam o mineral, silenciosamente tecendo uma rede de trocas e memórias que atravessava terras, rios e mares. Cada cristal brilhava sob a luz do sol, minúsculo e poderoso, carregando consigo histórias de rios que evaporaram, de minas profundas e de mãos humanas que, com paciência, conduziram o sal até outros mundos. Nos portos e cidades costeiras, o sal era recebido com reverência silenciosa. As embarcações, com velas levemente infladas pelo vento, rangiam suavemente ao se aproximarem dos cais, enquanto os sacos eram descarregados com cuidado, produzindo um ritmo quase musical. O toque frio e granulado do sal nas mãos dos comerciantes e marinheiros criava uma sensação de conexão com a natureza e com o tempo, como se cada grão fosse testemunha silenciosa de jornadas longas e pacíficas. A cadência de passos, cordas e sacos se tornava uma sinfonia calma, quase hipnótica, que envolvia todos ao redor. Nas cidades, o sal começava a transformar vidas, preservando alimentos, fortalecendo comunidades e conectando culturas. O aroma do sal se misturava ao cheiro da madeira, das ervas, do pão fresco e do mar próximo, enchendo mercados e cozinhas de uma sensação de segurança e aconchego. Cada gesto cotidiano, medir, distribuir, armazenar, se tornava ritual, quase poesia, e cada grão parecia lembrar os habitantes de sua importância silenciosa. Crianças observavam, curiosas, aprendendo a respeitar e valorizar o mineral, absorvendo sem pressa os ensinamentos de paciência e harmonia. À medida que o dia avançava para o entardecer,
A luz dourada refletia sobre as águas calmas e sobre os cristais de sal, criando pequenos brilhos que lembravam estrelas espalhadas pelo mundo. O vento passava suavemente, movimentando cortinas, folhas e ondas, embalando os mercados e portos num ritmo tranquilo e contemplativo. O sal, agora presente em cada gesto e cada rotina, mostrava que mesmo os elementos mais simples podem construir pontes entre pessoas, cidades e culturas, unindo histórias e preservando memórias com delicadeza e paciência. Ao cair da noite, com a lua surgindo no céu profundo e iluminando as águas e cidades com seu brilho prateado, o sal repousava silenciosamente nos armazéns, cozinhas e mercados. Cada grão refletia a luz e carregava consigo memórias de terras distantes, de rotas longas e de mãos humanas cuidadosas. E enquanto a brisa noturna acariciava a paisagem, o ouro branco permanecia constante, conectando continentes e histórias, preservando culturas e lembrando que pequenas ações, quando repetidas com atenção e carinho, têm o poder de transformar o mundo de maneira silenciosa, hipnótica e harmoniosa. À medida que a noite se aprofundava e o céu se tingia de azul profundo, imagine a luz prateada da lua refletindo suavemente sobre oceanos tranquilos, rios serenos e cidades antigas adormecidas. O ar carrega o aroma leve e delicado do sal, misturado à brisa da noite, à terra úmida e ao perfume de ervas secas que repousam em sacos e potes nas casas e mercados. Em cada canto, em cada gesto cotidiano, o sal permanecia silencioso, constante, como um guardião invisível das histórias, das culturas e das memórias humanas. Ao longo dos séculos, o ouro branco atravessou continentes, ligou povos distantes e transformou cidades, mercados e rotinas em ritmos harmoniosos de preservação, cuidado e paciência. Cada cristal de sal carregava em si fragmentos de rios que evaporaram, mares que se espalharam em horizontes infinitos, e mãos humanas que, com delicadeza e atenção, moldaram o mundo de maneira silenciosa. O toque frio e granuloso entre os dedos, o brilho suave sobre a luz do fogo ou do sol e o aroma discreto do mineral criavam uma sensação de conexão profunda com a natureza e com o tempo, como se cada grão fosse uma ponte entre o passado e o presente. Nas cozinhas, mercados e portos, o sal ainda ensinava paciência e contemplação. Mãos espalhavam-no sobre alimentos, organizavam sacos em pilhas harmoniosas, transportavam-no com cuidado, e cada gesto se tornava ritual, quase meditação. O som suave de cristais caindo, o tirintar de cordas e sacos e o sussurro do vento entre árvores e telhados formavam uma melodia calma e hipnótica, embalando vidas e corações. Até mesmo as crianças, observando e tocando os grãos, aprendiam a importância do cuidado, da preservação e da atenção aos detalhes mais simples. Enquanto a lua se inclinava lentamente sobre as cidades, refletindo sua luz sobre rios, mares e paisagens adormecidas, o sal descansava em sacos, potes e depósitos, pronto para continuar sua jornada silenciosa, sem pressa, mantendo a memória de culturas, tradições e histórias vivas. Ele lembrava que a grandiosidade do mundo também reside nas coisas discretas, constantes
e essenciais, e que cada pequeno gesto, cada grão manuseado com atenção e amor, contribui para o cuidado do mundo ao redor. E assim, o ouro branco permanece, paciente e silencioso, conectando gerações, preservando vidas, sabores e culturas, mantendo histórias vivas em cada cristal. Enquanto a brisa noturna percorre campos, portos e mercados adormecidos e o céu estrelado se estende acima, o sal sussurra calmamente sua história de paciência, contemplação e beleza silenciosa, embalando o mundo em ritmo sereno e hipnótico. Cada grão é testemunha de que mesmo os elementos mais simples podem transformar o cotidiano em algo extraordinário, e que o cuidado discreto, repetido com atenção e amor, é capaz de conectar pessoas, lugares e tempos, eternamente. Gostou da história do ouro branco? Então se inscreve no canal, deixa o like e fique por dentro de todas as nossas descobertas fascinantes.